Continuidade aqui na nossa disciplina de Físico-Química e hoje nós vamos começar aqui um tema super importante dentro da nossa disciplina, que é o tema equilíbrio químico, tá? Durante essa aula eu vou mostrar para vocês os principais conceitos do equilíbrio químico e um pouquinho sobre a constante de equilíbrio químico. Então vamos iniciar esse novo tema dentro da nossa Físico-Química. Bem, antes de falar especificamente sobre o equilíbrio químico, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a reação reversível. O que vem a ser uma reação reversível? Veja aí, olha, na tela de vocês. Uma reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma reação reversível, aquela que se processa nos dois sentidos ao mesmo tempo. Então vamos ao exemplo. Eu tenho aqui a molécula de N2O4, tá? Que ela se decompõe em 2NO2 e ao mesmo tempo esses dois NO2 produzidos aí combinam-se entre si e volta a produzir o N2O4. Então, detalhe nessa reação aqui. Nós temos aqui duas flechinhas. Uma flechinha que está mostrando para a direita e uma flechinha que está mostrando para a esquerda. Essa reação está acontecendo simultaneamente, tá? O N2O4 está produzindo 2NO2 e ele volta a se combinar e produzir aqui N2O4. Então, essa é uma reação reversível. Ela está ocorrendo nos dois sentidos, para a direita e para a esquerda, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Essa reação que vai para a direita, nós chamamos ela de reação direta. Então, a reação direta é aquela que está indo para a direita. Olha, o N2O4 se decompondo, se quebrando e produzindo 2NO2. E a reação que vai para a esquerda é chamada de reação inversa. É essa na qual os dois NO2 vão se combinar entre si e produzir novamente o N2O4. Então, esse aqui é um exemplo de uma reação reversível. Ela ocorre simultaneamente nos dois sentidos, tá? Toda e qualquer reação dentro da química, ela é uma reação reversível. Ela ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Toda reação, então, reversível como essa, ela tende a caminhar espontaneamente para um estado de equilíbrio. Então, vamos agora ligar aqui a reação reversível com o tema da nossa aula, que é equilíbrio químico. Isso para dizer para vocês que toda reação reversível como essa mostrada aí na tela, tá? Ela tende a caminhar espontaneamente para um estado de equilíbrio, para o equilíbrio químico. Então, reação reversível tende a atingir o equilíbrio químico que eu vou definir para vocês mais na frente. Mas o que é importante guardar até o momento é que reações reversíveis elas ocorrem simultaneamente nos dois sentidos e elas tendem a atingir o estado de equilíbrio químico. Bem, vamos lá. Já sabemos então o que é uma reação reversível. É aquela que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Nós temos uma reação que vai para a direita, que nós chamamos de reação direta, e uma reação que vai para a esquerda, que nós chamamos de reação inversa. O equilíbrio químico, que as reações reversíveis tendem a atingi-los, esse equilíbrio químico é um estado na qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, esse é um ponto para se guardar sobre o que é o equilíbrio químico, o que consiste o equilíbrio químico. Ele é um estado nas quais as velocidades da reação direta e a velocidade da reação inversa são equivalentes, ou seja, são iguais. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um gráfico e vou mostrar o comportamento dessas duas velocidades aí
no início, com o passar do tempo e até que elas atinjam o equilíbrio químico. Então vamos lá. Vou desenhar para vocês aqui um gráfico de velocidade em função do tempo. Primeiramente, a velocidade da reação direta, ela no início da reação, ela é máxima. Então a reação direta, aquela que vai para a direita, tá? No início da reação, ela é máxima, ela é alta, bastante alta, é máxima. Por outro lado, a velocidade da reação inversa, aqui ó, o VI, velocidade da reação inversa, no início da reação, ela é nula, ou seja, ela é zero. Então, direta, ela é máxima, inversa, ela é zero, nula. Isso no início da reação. Com o passar do tempo, vamos ver o que vai acontecer aí, olha. Com o passar do tempo, tá? O que vai acontecer? Veja, olha, a velocidade da reação direta ela está diminuindo, a velocidade da reação inversa está aumentando, tá? O que vai acontecer? Uma vai cair, a outra vai subir, vai chegar um momento onde as velocidades se encontram, ou seja, elas se igualam. Então, nesse ponto, nesse tempo onde as velocidades se igualaram, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio químico. Então, nesse instante, a reação atingiu o equilíbrio químico, tá? Somente recapitulando, velocidade da reação direta, ela é máxima e ela vai diminuindo conforme o tempo a reação vai se passando. Por outro lado, a inversa, que era nula, tá? Ela vai aumentando. Uma diminui, a outra aumenta, até que elas se encontrem, até que elas se igualem. Nesse ponto, nós vamos dizer que a nossa reação reversível atingiu o equilíbrio. Ok? Muito bem. Bom, aqui um pouquinho do que acontece com as concentrações, não é com a velocidade. A velocidade uma aumenta, a outra diminui. Quando as velocidades se encontram, ou seja, se igualam, atingiu o equilíbrio. Aqui vou mostrar para vocês, nesse slide agora, o comportamento das concentrações dos participantes. Nós já vimos um pouquinho isso em cinética química. Mas vamos lá. Lembrando, nós temos a reação N2O4 e que produz 2NO2, ok? Então, o primeiro lado aqui continua sendo o que nós chamamos de reagentes e aqui continua chamando de produtos, ok? Muito bem. O que nós vamos ter aqui, gente? Nós vamos ter que no início, tá? O N2O4, que é o reagente, ele é máxima, tá? Assim como a velocidade direta era máxima, a concentração dele é máxima. A concentração do meu produto, no início, ela é nula, assim como a velocidade da reação inversa, tá? O que vai acontecer? Uma vai começar a aumentar, a outra, evidentemente, vai começar a diminuir, tá? E quando as velocidades se igualarem, né, atingir o equilíbrio químico. E o que acontece com as concentrações, as quantidades do reagente e do produto? Veja, estou falando da quantidade dos reagentes e dos produtos a partir do ponto que se atinge o equilíbrio químico. A partir do ponto que se atingiu o equilíbrio químico, repare, a que estava subindo, ela para e permanece constante, enquanto que a que estava descendo também para e permanece constante. Então, em termos de concentração, não precisam ser iguais, tá? O que você percebe é que uma vem aumentando, a outra vem diminuindo. Quando as velocidades que eu mostrei para vocês no gráfico anterior se igualaram, atinge o equilíbrio químico. E em termos de quantidade, em termos de concentração, quando atinge-se o equilíbrio químico, nós temos que as concentrações das espécies participantes permanecem constantes. Uma vinha caindo, permaneceu constante, ou seja, não muda mais. A outra vem subindo, quando atinge o equilíbrio químico, ela para e permanece sem mudar. Ou seja, nós temos então, no equilíbrio químico, as velocidades da reação direta e as velocidades da reação inversa são iguais. As concentrações dos participantes, a partir do momento que se atinge o equilíbrio químico, as quantidades permanecem constantes, ou seja,
não mudam mais. Sobre o equilíbrio químico, eu preparei agora um super resuminho para vocês aqui do tudo que acontece no equilíbrio químico, que acontece com as reações reversíveis até o momento que elas atingem o equilíbrio químico. Então, vamos lá um pouquinho aqui nesse resuminho do que foi falado até o momento. Bom, primeiro, uma reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Então, nós temos duas flechinhas, uma para a direita, outra para a esquerda, direta e inversa. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo nos dois sentidos. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando, isso é importante, as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Esse é o ponto fundamental do equilíbrio químico. As velocidades da reação direta e da reação inversa, elas se igualam, tá? O equilíbrio químico é dinâmico, ou seja, mesmo depois que o equilíbrio químico foi atingido, a reação continua indo para um lado e voltando, indo e voltando, tá? Então, a reação não para. Ela tende a atingir o equilíbrio químico, depois que atingiu o equilíbrio químico, as velocidades se igualaram, a reação continua ocorrendo nos dois sentidos ainda. É extremamente dinâmico. Bom, continuando. Ao atingir aqui o estado de equilíbrio, as concentrações, elas não mudam mais, tá? Uma concentração vai caindo, a outra vai aumentando, só que atingiu o equilíbrio químico, as concentrações não mudam mais. A pergunta é, as concentrações devem ser iguais depois que atingiu o equilíbrio químico? Assim como as velocidades das reações direta e inversa? A resposta é não. O que nós temos é, no equilíbrio químico, as velocidades se igualam. Elas se igualam quando atinge o equilíbrio químico. As concentrações, o que acontece com elas? Concentrações, quantidades. Elas permanecem constantes, ou seja, sem sofrer alteração. Uma vinha caindo, a outra vinha subindo, atingiu o equilíbrio químico, a reação, as quantidades, né, das substâncias naquela reação não vão mudar mais. E para finalizar, todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para um estado de equilíbrio. Então, toda reação reversível que você tiver ali, né, ela vai caminhar espontaneamente para o equilíbrio químico. Então, essa é a tendência de uma reação reversível. Atingir o equilíbrio químico com todos esses detalhes aí listados. Muito bem, pessoal. Dito tudo sobre as reações reversíveis e o momento na qual elas atingem o equilíbrio químico, nós vamos tratar agora sobre a constante de equilíbrio. Então, eu vou definir para vocês aqui, a partir do próximo slide, quando nós temos uma reação no equilíbrio e como vamos tirar a constante de equilíbrio dessa reação. Então, siga aí. Bom, vamos lá então agora falar um pouquinho para vocês sobre a constante de equilíbrio. A partir do momento que a reação ela atinge o equilíbrio químico, nós podemos tirar dela o que nós chamamos de constante de equilíbrio. E nós vamos começar a constante de equilíbrio, né, falando um pouquinho em termos de concentração molar, tá? Concentração ou quantidade, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui uma reação reversível genérica, tá? O A, né, é o coeficiente da substância A, mais o coeficiente do B, que pode ser um número aqui, então pode ser 1A mais 2B, o coeficiente, né? O B é a substância. Reação direta, né? Indo, dando, né? C, que é o coeficiente do C, D, que é o coeficiente do D, tá? Aqui nós temos, então, o número 1, a reação direta, e o número 2, a reação inversa, ok? Bom, vamos lá. Vamos tirar um pouquinho aqui. No equilíbrio, nós vamos ter que as duas velocidades são iguais. Então, a velocidade da reação direta, que é 1, se iguala à velocidade da reação inversa. Tirando isso em termos de equação de velocidade, nós vamos ter que a velocidade da reação direta ela é uma constante K1 vezes a concentração da espécie A elevada ao coeficiente que está na frente do A. Olha, esse coeficiente aqui, olha. Então, nós temos a concentração de A, tá? Elevado ao Azinho, que pode ser o número 1,
2, 3, daí por diante. Então, se for 1, vai ser A elevado a 1. Se for 2, vai ser A elevado ao quadrado. Se for 3, A elevado ao cubo e daí sucessivamente. Bom, vezes, tá? A concentração da outra espécie, ainda que é reagente, que é o B, elevado ao coeficiente B. Então, você vai olhar o número que é aqui e vai colocar aqui, ó, elevado a B, tá? Isso, então, em termos de velocidade da reação direta, porque a velocidade da reação direta depende, evidentemente, dos reagentes. A da reação inversa, que é a V2, nós vamos olhar agora, claro, para os produtos, porque é daqui para lá, né? Então, nós vamos ter agora a constante K2, que é outra constante de velocidade, vezes C elevado a C, então está aqui, ó, a concentração de C elevado ao númerozinho que aparece na frente dele, sempre lembrando que aqui é um ponto, é um vezes, tá? D, né, a substância D, elevado ao númerozinho que aparece aqui, olha, ao D, tá ok? Então, nós temos aí as velocidades V1 igual a V2. Muito bem. Bom, isolando tudo que é constante, nós vamos deixar do primeiro lado, tudo que é concentração, nós vamos deixar do outro lado. Então, vou passar aqui, olha, do primeiro lado, K1 já está, vou passar o K2 para lá. As concentrações vão ficar aqui na direita, vou passar então o A e o B dividindo. O que eu vou ter? Eu vou ter K1 sobre K2 é igual a C elevado a C, D elevado a D, A elevado a A, B elevado a B. Tá? Bom, traduzindo isso aqui para vocês, nós vamos ter que a divisão de duas constantes é outra constante, nós chamamos de Kc, constante de equilíbrio. Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração. É a concentração dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes. Então, tudo que é produto vai em cima, tudo que é reagente vai embaixo dividindo. Sempre lembrando que nós temos o quê? Uma multiplicação entre cada substância. É o C vezes o D, o A vezes o B, tudo multiplicando ali, tá? E sempre elevado aos coeficientes, que são esses numerozinhos que aparecem aqui na frente da fórmula. Então, a constante de equilíbrio em termos de concentração, eu tenho Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração, é igual produtos dos produtos em cima, dividido pelos produtos, ou seja, a multiplicação dos reagentes embaixo. Então, essa é a constante de equilíbrio que nós podemos tirar, um valor que nós podemos obter quando a reação reversível minha atinge o equilíbrio químico. Vamos fazer algumas observações aqui a respeito dessa constante de equilíbrio químico. A primeira delas é que o valor do Kc ele depende única e exclusivamente da reação, tá? E da temperatura. Então, o que importa para a gente, para saber o valor numérico daquele Kc, é qual reação se trata e em que temperatura ela está. Tá? Então, basicamente, o Kc ele depende da reação, tá? E depende da temperatura na qual ela se encontra. Bom, o valor do Kc ele independe das concentrações iniciais dos reagentes. Então, se a reação é a mesma, tá? As concentrações iniciais podem ser diferentes, mas elas estando na mesma temperatura, tá? O que nós temos é que o valor do Kc ele vai ser o mesmo. Então, independe da concentração inicial dos participantes. O que importa é que nós temos uma reação específica a uma temperatura, nós temos o valor do Kc. A constante Kc de equilíbrio é um número puro, ou seja, não tem unidades. A gente vai ver no exemplo a seguir, tá? E líquidos e sólidos puros não vão entrar na equação do Kc. Então, vocês vão ver que quando eu tiver uma substância, um componente ou líquido puro ou sólido puro, ele não faz parte da equação do Kc, porque durante a reação muito pouco dele vai se alterar. Então, se for sólido, se for líquido, se ele aparece dos reagentes ou se aparece dos produtos, não entra na equação do Kc. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar tudo isso que eu falei para vocês aqui em prática. Eu tenho uma reação agora, ó, 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2SO3 gasoso. Reação reversível que em determinado momento atingiu o equilíbrio químico. Atingiu o equilíbrio químico, eu pego as concentrações no equilíbrio e vou calcular através dessas concentrações o valor do Kc. Vamos lá.
Kc lembra, produtos em cima, reagentes embaixo. Produto, eu tenho quem apenas? Eu tenho apenas o SO3, que é produto aqui. Então, SO3 vai em cima, elevado ao quadrado, porque o coeficiente aqui ó, é 2. Então, ele vai elevado ao quadrado. Muito bem, tem mais produto? Não. Então, dividido, agora aparecem os reagentes. O primeiro reagente que apareceu é o SO2. Então, eu coloco lá, concentração de SO2. Apareceu um 2 aqui na frente, vai aparecer elevado ao quadrado aqui embaixo. E o outro reagente, tá? Toma cuidado que é mais aqui na equação, mas aqui entre um e outro é vezes. Vezes a concentração do segundo elevado a 1, porque o coeficiente, quando não aparece nada aqui, nós temos o 1. Então, ele vai elevado a 1. Só para ter uma ideia aqui, esse valor desse Kc aqui, para essa reação, ele vale 4,110 ao quadrado, isso a 727 graus Celsius. Então, para essa reação, a essa temperatura, o valor do Kc vale 4,1 vezes 10 ao quadrado. Veja que não tem unidade esse valor do Kc, tá? O que tem mostrado aí é um valor e a temperatura aonde ela foi calculada, onde ela foi medida. É assim que nós vamos ter aí o cálculo do Kc, pelo menos ali como se chega ao valor desses Kcs ou dessa constante de equilíbrio em termos de concentração. Bem, aqui mais um exemplo de uma reação na qual nós vamos tirar apenas a equação, tá, do Kc dela. Nós temos N2 gasoso mais 3H2 gasoso, dando 2NH3 gasoso. Então, repare que não tenho ninguém sólido aqui e ninguém líquido, tem apenas gases. Então, todos eles irão participar da minha equação de Kc. Vamos lá, então, montando essa equaçãozinha aqui. Lembrando, Kc é igual a produtos em cima, reagentes embaixo. Meu único produto, NH3. Repare que ele tem um 2 na frente dele. Então, nós vamos ter ali o quê? NH3, tá? Elevado ao quadrado. Acabou o produto? Acabou o produto. Então, agora eu olho para os reagentes, né? O que eu tenho? O primeiro reagente é o N2. Que número que tem ali na frente do N2? Quando não tem nada, é 1. Então, ele vai elevado a 1, né? E depois aparece o H2, né? Na sequência, então, eu vou ter multiplicação, concentração do H2 e vai aparecer o 3 porque é o coeficiente que está aqui na frente, olha. Então, para essa reação aí mostrada, a equação do Kc é essa aí na tela, olha. NH3 elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Bem, pessoal, para finalizar nossa aula de equilíbrio químico, vou fazer um exercício com vocês aqui, aonde nós vamos ter que montar a equação do Kc e depois calcular o valor numérico desse Kc. Então, vamos a esse exercício. Olha, medidas de concentração para o sistema baixo em equilíbrio, já está dizendo, ó, ele atingiu o equilíbrio a uma certa temperatura, forneceram os seguintes resultados. Então, está aqui a minha reação, o meu sistema, ó, é H2 mais I2, dando 2HI. Bom, supondo que já atingiu o equilíbrio e as concentrações no equilíbrio são estas dadas aqui na frente. Ó, a concentração do H2 no equilíbrio vale 0,10, a concentração de I2 no equilíbrio vale 0,20 e a concentração de HI no equilíbrio vale 1 mol por litro. Determine a constante de equilíbrio em termos, né, nessas condições aí mostradas. Então, vamos lá. Primeiro, a equaçãozinha do Kc. O Kc é produtos em cima, reagentes embaixo, né? Então, nós temos aqui HI elevado ao quadrado. Então, apareceu aqui HI elevado ao quadrado. Acabou o produto? Acabou. Dividido pelos reagentes. Ó, eu tenho H2, que é elevado a 1, vezes I2 também, que é elevado a 1. Todos eles são gases, todos eles entram normalmente na equaçãozinha minha do Kc. Então, até aqui eu só tirei a equação. A partir de agora, eu irei pegar esses valores aqui de concentração e vou substituir na minha equação de Kc
para encontrar o valor numérico do Kc para essa reação. Como é que eu faço isso? O HI vale 1,0 elevado ao quadrado. Embaixo, o H2 vale 0,1 e o I2 vale 0,2. Agora é só matemática nós resolvermos essa equaçãozinha aí. Eu vou ter 1 dividido por 0,02, eu vou ter aqui Kc igual a 50. Então, 1 dividido por 0,02 dá 50. Então, quer dizer que o Kc para essa reação, a temperatura que foi medida, vale 50. Não tem unidade, não tem nada. Então, o valor da constante de equilíbrio para essa reação específica, na temperatura na qual ele não citou, mas é uma temperatura que foi medida as concentrações, vale 50. Então, basta você tirar a equaçãozinha do Kc e depois substituir os valores das concentrações que estão no equilíbrio. Espero que vocês tenham então entendido o que é o equilíbrio químico, saber tirar a equação do Kc e calcular esse Kc. Então, até breve, vamos lá para nossas próximas aulas.